Muitas igrejas hoje vivem assim. Elas se baseiam num passado glorioso, numa época gloriosa que a igreja local viveu, e essa época gloriosa é o que muitos têm. As glórias daquele tempo distante estão cobertos de poeira, estão sepultados debaixo dos escombros e das pedras. Nessa mesma região, hoje, da Ásia Menor, igrejas, você pode ler todo o texto ali de Apocalipse nos capítulos iniciais. Essa igreja, ou as igrejas da Ásia Menor, hoje naquela região, naquela mesma região, a menos de 1% dos habitantes dali são cristãos. Diante disso, a pergunta que vem na nossa mente é: o que leva uma igreja a morrer? O que mata uma igreja? Porque as igrejas aqui morreram. Nós estamos vendo igrejas atualmente morrerem. Quais são os sintomas da morte que ameaçam as igrejas, não só aqui, mas ainda hoje? Primeira questão a caráter de introdução: a morte de uma igreja. E quando menciono morte de uma igreja, é a igreja fechar as suas portas, e a igreja não fechar as suas portas, mas, primeiro, mesmo com as portas abertas, a morte de uma igreja acontece quando ela se aparta da verdade. Algumas igrejas da Ásia Menor foram o quê? Ameaçadas por falsos mestres, por falsos líderes, e esses falsos líderes com suas heresias. Nós observamos o caso da igreja de Pérgamo, da igreja de Tiatira, que deram guarida a doutrinas perniciosas, que corromperam-se na sua teologia. E lembra, quando se corrompe na teologia, haverá também corrupção na ética, na moral. Uma igreja, ela não tem um antídoto para resistir à apostasia e à morte quando a verdade é abandonada. Nós temos visto nos nossos dias de hoje sinais de morte em muitas igrejas, por todo o mundo, e também no nosso país. Algumas denominações tradicionais, algumas denominações antigas, conservadoras, estão se envolvendo tanto com o liberalismo quanto com o misticismo, abandonando a sã doutrina e corrompendo a ética cristã. E o que tem acontecido? Por um lado, igrejas inevitavelmente têm se esvaziado. Por outro lado, há um crescimento numérico de pessoas, mas não de cristãos, não de crentes, não de salvos. Se por um lado há um esvaziamento numérico, quase que inevitável, por outro, há um crescimento, mas um crescimento sem compromisso com a verdade, e um crescimento sem compromisso com a santidade. São dois extremos que têm matado as igrejas, e que foram, ou são sinais percebidos aqui, das igrejas da Ásia Menor. Ainda a caráter de introdução, uma igreja ela morre. Isso pode acontecer, a expressão removerei o teu candeeiro, a igreja deixará de iluminar, literalmente fechará suas portas. O fim de uma igreja, a morte de uma igreja, ela vem não só quando ela abandona a verdade, mas também quando ela se mistura com o mundo, quando ela se torna uma igreja sincrética. A igreja de Pérgamo, ela estava dividida entre a sua fidelidade a Cristo
e o seu apego, o seu carinho ao mundo. A igreja de Tiatira, ela estava tolerando a imoralidade sexual dentro das barras da igreja, entre os seus membros. Na igreja de Sardes, não havia heresia, não havia perseguição ferrenha, mas a maioria dos crentes estavam vivendo em pecado. Então, um povo que flerta com o mundo, para amá-lo, para ser atraído por ele, um povo que flerta com o mundo e conforma-se com ele, não permanecerá. Seu candeeiro será apagado e removido. Igrejas que vendem a verdade com medo de perderem seus membros, acabarão, morrerão, findarão-se. Terceiro, o fim de uma igreja acontece quando ela não tem discernimento da sua decadência. E a decadência, ela precisa ser percebida. O pior engano não é enganar os outros. Porque eu posso enganar você por um tempo. Eu posso enganar você, mas hora menos hora eu serei descoberto. Você pode me enganar, mas hora menos hora será descoberto. Nós podemos tentar enganar a Deus, mas não faz sentido. A Deus ninguém engana. O pior engano, então, é o auto-engano. É aquele povo que não vê o desastre que é sua própria vida. É aquela igreja que tem um autoconceito de si, mas na verdade, ela está morrendo. Ela está em decadência. Ela está arruinando-se. A igreja de Sardes, ela olhava no espelho e olha, nós somos demais. Nós somos uma igreja viva. Só que Cristo diz que aos seus olhos ela estava morta. A igreja de Laodiceia, que nós observamos no domingo retrasado, ela se considerava riquíssima, ela se considerava abastada. Só que então Cristo vem, faz um diagnóstico e diz: na realidade vocês são miseráveis, vocês não são ricos. Essa terceira questão nos chama a atenção ao fato de que o pior doente é aquele que não tem consciência da sua enfermidade. Uma igreja nunca está tão em decadência, tão em ruína, tão à beira da morte. Um crente não está tão à beira da destruição como quando se vangloria diante de Deus e diante dos outros por suas pretensas virtudes ou por aquilo que diz ou que apresenta possuir. Quarto, uma igreja ela morre, e aqui talvez seja o pior. Uma igreja ela morre quando não há associação entre doutrina e vida. Parece que todo o Novo Testamento grita isso para nós. Associa a doutrina com a vida. Essa mensagem é a mais atual para as igrejas conservadoras hoje. Nas igrejas tradicionais, essa verdade precisa ser escancarada. Porque o que mais se vê é desassociação entre doutrina e vida. O que mais se vê são pessoas defendendo uma ótima doutrina, boa, uma perfeita e santa teologia, mas uma vida desassociada a essa grande e bela teologia. E esse talvez seja o pior poço de uma igreja, de um crente. A igreja de Éfeso, então, que é a igreja ao qual nós analisaremos hoje, de forma breve, ela foi elogiada pelo zelo doutrinário, pelo conhecimento, pela teologia, mas foi repreendida por ter abandonado o seu primeiro amor. E essas são verdades que não são tão boas de serem ouvidas. Ela tinha doutrina, porque geralmente detentores da doutrina não são os melhores ouvintes. São aqueles que não querem ouvir.
Eles tinham doutrina, mas não tinham vida. Eles tinham ortodoxia, todo aquele cabedal teológico maravilhoso, mas não tinham prática. Teologia boa eles tinham, mas não vida piedosa. O que Jesus faz? Ele ordena a igreja a lembrar-se de onde tinham caído. E como nós já mencionamos várias vezes, primeiro amor aqui não é um tempo de entusiasmo. O teu primeiro amor, isso é um engano, isso é balela, isso não existe. Nós às vezes nos entusiasmamos com qualquer coisa que iniciamos. Se você começa a trabalhar numa empresa, no início você está bem animado. Depois começa Se você entra numa escola, inicia-se bem animado. Se você começa a faculdade, você começa bem animado. Então isso é do ser, isso é comportamental. Quando entramos na igreja, nós começamos então mais animados. E alguém, não sei, em determinado tempo resolveu dizer que isso é primeiro amor, que esse é o primeiro amor mencionado aqui. E não tem nada a ver. Primeiro amor aqui é primeiro amor em tempo, em posição. Tenho, porém, contra ti, eu estou repetindo, que Deus não está mais em primeiro lugar na sua vida. Não é primeiro de entusiasmo, não. Primeiro em lugar. É escala de valores. Então a igreja de Éfeso, ela tinha uma boa doutrina, mas o Deus da doutrina não estava no primeiro lugar, ou em primeiro lugar, na vida deles. Então Jesus ordena para que eles lembrassem de onde tinham caído, arrepender-se e voltarem à prática das primeiras obras. Por quê? Se a doutrina é a base da vida, e a vida, isso é básico. A vida, então, precisa ser a expressão da doutrina. As duas coisas não podem viverem separadas. Não podem. Uma igreja viva tem doutrina e vida, doutrina e piedade. E esse deve ser o nosso esforço. Praticarmos aquilo que estudamos. E por último, antes de orarmos a igreja de Éfeso, propriamente dito, o fim de uma igreja, ele começa quando há uma falta, uma animosidade quanto ao caminho da santidade. A igreja de Esmirna e de Filadélfia, elas foram elogiadas pelo Senhor e não foi encontrado ali nenhuma censura. Só que, em determinada altura, essas igrejas também se afastaram da verdade e perderam a sua relevância. O que indica o quê? Não é começar bem. É preciso terminar bem. E isso se chama perseverança. Nós falhamos muitas vezes ao passar o bastão da verdade para a próxima geração. Então é preciso não apenas começarmos uma carreira, mas é preciso terminarmos a carreira e guardarmos a fé. É tempo de nós pensarmos, agora como igreja local, como será a nossa igreja nas próximas gerações? Nós até ouvimos hoje, diante do liberalismo que se aproxima, como será a nossa igreja daqui a alguns anos? Já parou para pensar? Que tipo de igreja nós deixaremos para os nossos filhos? Uma igreja viva ou uma igreja em ruínas? Uma igreja viva ou uma igreja morta? Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. Éfeso era a maior igreja. E era a igreja mais rica. Era a igreja mais importante da cidade. Ela era chamada de a grande igreja, a mais bonita. E talvez considerada pela maioria como a melhor. Dá uma olhada lá no versículo 4 e 5. Alguém lê para mim? Bem alto.
Amém. Lê o próximo versículo também, Jô. Amém. No versículo 1, o noivo aqui, ele se apresenta a sua noiva para trazer segurança a ela. Jesus, ele envia sua mensagem ao anjo da igreja, e ao anjo da igreja, como em outras oportunidades nós já observamos, não é nenhum tipo de figura mística, mas é o líder, seria o pastor, seria aquele que está liderando aquela igreja. Então não é nenhum tipo de figura mística. E o que nos chama a atenção é que o noivo não só está presente, mas ele está segurando a sua igreja. Ele conserva, que significa segurar com firmeza, e firmeza total, e tê-la totalmente entre ou dentro das mãos. O texto está dizendo que a igreja está segura dentro das mãos de Cristo. O texto está dizendo que ninguém pode arrancar-nos das mãos de Jesus, de que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O noivo, ele está sondando a igreja, o que indica que ele conhece a igreja, que ele sonda os nossos corações, que ele anda no meio da igreja, não só para sondá-la, mas para encorajá-la, para repreendê-la, para chamá-la ao arrependimento. E no versículo 3 e 6, Jesus destaca 3 virtudes da igreja de Éfeso. Qual que era a primeira virtude? Ela era fiel na doutrina. Uma igreja cercada por perseguição, uma igreja atacada por constantes heresias, permaneceu firme na palavra contra todas as ondas de novidades que surgiam, ou que surgiram. Jesus então alerta sobre o perigo de lobos vestidos de líderes dessa igreja, sobre pessoas que penetrariam no meio do rebanho, e sobre aqueles que se levantariam entre eles, no meio deles, falando coisas pervertidas, para arrastarem atrás deles discípulos, seguidores, para arrastarem para trás deles seguidores. A igreja de Éfeso tinha discernimento espiritual, ela tornou-se intolerante às heresias como nós. Nós somos intolerantes às heresias. Nós não toleramos. Mas ela também se tornou intolerante quanto ao pecado. Ela separou-se das falsas doutrinas e das falsas obras. E é mencionado aqui os nicolaítas, que incentivavam os crentes a comerem comidas sacrificadas a ídolos, e ensinavam que relações sexuais antes do casamento não eram pecado. Então os nicolaítas, eles estavam estimulando a imoralidade na igreja de Éfeso. Só que a igreja de Éfeso não tolerou e odiou, isso que é mencionado, a obra dos nicolaítas. Nós estamos vivendo a época da paganização da igreja. A igreja está perdendo o compromisso com a verdade. As pessoas hoje parecem ter aversão à teologia ortodoxa. O que atrai os crentes são púlpitos cheios de anedotas, piadinhas engraçadas, mensagens que não confrontam, que não falam de pecado, coaches evangélicos que falam para massagear o ego das pessoas. As pessoas hoje parecem ter aversão à teologia, elas querem novidades, elas querem festa. Mas qual o problema disso? Sabe qual? É que o que determina o rumo da igreja não é mais a palavra de Deus, mas é o gosto dos consumidores. A igreja prega não a palavra, mas o que dá ibope, o que é palatável.
oferece ao povo aquilo que o povo quer ouvir. A igreja está pregando um outro evangelho. É o evangelho do sal grosso, o evangelho do galho de arruda, o evangelho da quebra de maldições, mesmo para os salvos. É um evangelho de uma prosperidade material e não de santificação. Um evangelho de libertação, mas não de arrependimento. A igreja hoje está perdendo a capacidade de refletir, de reflexão, de pensar, de discernimento. Os crentes contemporâneos hoje não mais analisam, não são mais como os bereanos, não são mais como os crentes de Éfeso, fiéis à doutrina. Nós estamos vendo uma geração de crentes que não conhecem teologia, que se alimentaram a vida inteira de uma teologia superficial, de que se alimentaram a vida inteira e acabaram criando uma preguiça mental. Há uma preguiça mental doentia no meio de crentes hoje. E o que isso tem a ver? Tem a ver que esses crentes engolem tudo o que lhes é oferecido em nome de Deus. Porque não estudam, porque não leem, porque não buscam conhecer a doutrina que defendem. Hoje nós vemos um fenômeno de pessoas que defendem uma doutrina, mas não conhecem a doutrina que defendem. Já pensou? Crentes que já deveriam ser mestres, 10, 15, 20 anos frequentando uma igreja, mas ainda estão como crianças agitadas de um lado para o outro, ao dessabor do vento. Há pessoas hoje que vivem pulando de igreja em igreja, correndo atrás da última novidade do mercado gospel. Há aqueles que são ávidos pelas coisas sobrenaturais, mas deixam de lado a palavra do Deus vivo. Se nós pararmos como crentes, pensadores, o evangelho, o cristianismo não rouba a nossa mente. Se nós pararmos para pensar sobre essa explosão do crescimento numérico da igreja evangélica brasileira, que de poucos hoje já é quase a maioria. A igreja evangélica no Brasil hoje é quase a maioria. Já está ultrapassando o catolicismo, que sempre imperou como o maior meio religioso. Hoje nós vemos o fenômeno de crentes não praticantes. Você imaginou que algum dia ia ver isso? Hoje nós vemos crentes que eu não vou à igreja, me decepcionei com 1, 2 ou 3 ali, e eu ficarei na minha casa assistindo os pastores. Eu sou crente, mas eu não quero mais saber de igreja. Crente não praticante. Parece engraçado, e é. Mas é mais trágico. Que igreja está crescendo? Que evangelho está sendo pregado? O que está acontecendo não é, ou o que está crescendo não é o evangelho genuíno. O que está sendo formado é um misticismo híbrido. O que nós estamos vendo florescer por aí é um cristianismo misturado, um cristianismo sincrético, heterodoxo, um outro evangelho, com outro Deus. Aí fica difícil. O Deus pop do movimento do evangelicalismo hoje não é o Deus da Bíblia, nem de longe. Segunda questão quanto à igreja de Éfeso. Ela era envolvida com a obra de Deus. Ela não era apenas teórica, ela agia. A palavra aqui grega para obra é uma palavra que traz algumas ideias interessantes. A palavra koros, que descreve o trabalho difícil. Alguém que trabalha um trabalho difícil e chega a ficar exausto pelo trabalho que desenvolveu, pelo trabalho
que fez. É como os irmãos que capinaram aqui, não é? Esse canto aqui, esse ladinho aqui da igreja. Não é? Desenvolveram um trabalho árduo, difícil. Na igreja aqui havia labor, havia trabalho. A igreja era uma igreja envolvida, os crentes eram engajados. Eles não eram meramente espectadores, sabe? Aqueles que iam para assistir, mas eles se envolviam, eles faziam, eles participavam. A congregação era envolvida, não era apenas um auditório, a igreja, ela não vivia apenas dentro dos muros. Ela não se deleitava em si mesma, não era uma igreja que se olhava no espelho, uma igreja que sofria a síndrome do narciso, uma igreja narcisista. Por meio daquela igreja, o evangelho espalhou-se por toda a Ásia Menor. Será que Jesus pode dizer o mesmo ao nosso respeito? Nós somos uma igreja operosa, nós temos frutificado, nós temos dado frutos da videira verdadeira, nós somos membros dinâmicos, não só da igreja local, mas nós somos membros do corpo de Cristo, dinâmicos, nós produzimos, ou nós somos meramente ouvintes? Terceiro, a igreja de Éfeso, ela era firme nas tribulações, versículo 2 e 3. Ser crente hoje é popular, não como antigamente. E ser crente em Éfeso não era popular. Sabe por quê? Porque lá, como já mencionamos em outras oportunidades, ficava um dos maiores centros do culto ao imperador. Então, ser crente lá não era fácil. O imperador não dividia a sua glória. Não é? Então, eles eram perseguidos e eram até mortos por não se dobrarem diante de César. Outros eram perseguidos por não se dobrarem diante da deusa Diana, que era a deusa de Efésios, da cidade de Éfeso. Outros estavam seduzidos porque caíam nos falsos ensinos dos apóstolos. O que nos chama a atenção é: será que permanecemos fiéis quando somos perseguidos? Quando somos perseguidos, nós somos tendenciosos a nos aproximarmos mais. Mas quando somos provados e seduzidos? Hoje muitos crentes querem coroa, querem galardão, querem milagre, querem bênção, querem restauração sem cruz. Não dá. Não há evangelho sem cruz. Não há evangelho sem sacrifício. Não há coroa sem cruz. Muitos querem riqueza hoje e não querem trabalhar. Querem salvação sem conversão. Eu quero ser salvo, mas eu não quero me converter. Querem as bênçãos de Deus, mas o Deus que abençoa não. Nós vivemos, como um grande pregador tem dito, pregador contemporâneo, a pior época da igreja. A igreja contemporânea, ela perdeu a sua capacidade de sofrer pelo evangelho. A ideia do não sofrimento entrou dentro da igreja. Nós começamos a ouvir, não é, no final do século passado, que o crente não pode sofrer. Usando textos, que ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Errando. Porque o texto não diz isso. O texto diz que ele levou sobre si no madeiro, na cruz. As nossas dores são os nossos pecados. Enfermou-se ali, são os nossos pecados, a nossa culpa. Então, nós ficamos doentes. Nós sofremos. Nós choramos. Nós nos decepcionamos. Nós até morremos. Muitos preferem ser conhecidos lá no mundo do que serem conhecidos no céu. A igreja perdeu sua capacidade de denunciar o pecado. Nós vemos até esquemas de corrupção filtrados dentro de igrejas hoje. Nós vemos igrejas que se tornaram empresas. A igreja está se transformando em negócio. Há igrejas que são negócios familiares. Há púlpitos que se transformaram
em verdadeiros formadores de opinião, mas de opinião do pastor. Em verdadeiros balcões de negócio. O evangelho hoje ele tornou-se um subproduto barato, mas não o evangelho de Deus. O evangelho num produto e os crentes em consumidores. Líderes que estão acima do bem e do mal, que estão acima dos outros e acima da verdade, que se consideram ungidos. Sou ungido de Deus, não toque em mim. Já ouviu isso? Heresia também. Balela. Dizem que ouvem a voz de Deus, que não precisam mais da Bíblia. E sabe o que é pior? É que pessoas o seguem cegamente para a sua própria destruição. Nós concluímos hoje, no versículo 4, a ortodoxia, e quando eu falo ortodoxia, eu menciono todas